Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tiveram um bom dia hoje, amém? Nunca diga que você teve um dia bom, sempre um bom dia, amém? Queridos, eu quero trabalhar com vocês um texto muito conhecido da Bíblia, que é João capítulo 3, versículo 16. Nos fala sobre o grande amor de Deus, e eu quero falar sobre este amor inigualável, este amor, precioso, maravilhoso, que é o amor de Deus. Então abra sua Bíblia, por favor, João capítulo 3, versículo de número 16. João capítulo 3, versículo 16. Podem estar assentados mesmo? Diz assim o texto sagrado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O menininho chegou para o pai e disse assim: pai, eu queria que o senhor me ensinasse o que é misericórdia. Aí o pai pensou um pouquinho e falou: filho, no tempo certo, no momento certo, o pai vai te ensinar. E aí passou uns dias, o menino fez lá uma arte, uma peraltice. Aí o pai chegou para o filho e disse: olha, se você fizer essa arte de novo, eu vou te dar 10 varadas. Aí o menininho assim estremeceu. Falou: tá bom, pai, tá bom, não vou fazer. Mas vocês sabem como é criança, né? Passou-se os dias e ele esqueceu daquilo. E aí ele voltou a fazer a mesma arte de novo. Aí o pai chegou para o menino e disse assim: eu não te falei que se você fizesse isso de novo eu ia te dar 10 varadas? O menininho estremeceu. Aí o pai foi lá, pegou uma varinha, pegou o menininho, desceu o calçãozinho dele e deu 2 varadinhas assim, bem de levinho. Aí o menininho olhou assim para o pai e falou: pai, não eram 10? Aí o pai disse assim: eu estou te ensinando o que é misericórdia. Aí pegou o menino, colocou ele sentado no sofá e disse assim: fica sentado aí que você está de castigo. Aí o pai foi, tomou um banho, trocou de roupa, passou um perfume, chegou para o menininho e disse: filho, vamos à rua tomar um sorvete. Aí o menininho disse: mas pai, eu não estou de castigo? Aí o pai falou assim: agora eu estou te ensinando o que é graça. Ou seja, misericórdia é você deixar de receber o que você merece. E graça é você receber o que você não merece. Todos nós que estamos aqui nesta noite, merecíamos o inferno, mas a misericórdia de Deus nos tirou de lá. Ninguém de nós aqui merecíamos o céu, mas a graça de Deus, aleluia, nos colocou lá. Eu diria a vocês que misericórdia e graça andam de mãos dadas. Misericórdia e graça é fruto deste amor maravilhoso, o amor de Deus. Não temos como desvencilhar uma da outra. Misericórdia e graça são irmãs gêmeas. Elas andam de mãos dadas, é fruto deste amor inigualável, este amor precioso, o amor de Deus. Aleluia. E o texto
que nós acabamos de ler, João capítulo 3, versículo de número 16, esse texto, gente, é um resultado de uma conversa, de um diálogo com Nicodemos e com o Senhor Jesus. Se você ler o capítulo 3 de João, você vai ver que Nicodemos era um príncipe dos judeus. Nicodemos pertencia à alta sociedade. Merrill C. Tenney, no seu livro Novo Testamento, Sua Origem e Análise, ele diz que na época de Jesus só tinha duas classes: a classe milionária e a classe pobre, paupérrima mesmo. E Nicodemos pertencia à classe milionária, não tinha classe média. Ou era classe milionária ou classe muito pobre. E Nicodemos, como príncipe dos judeus, pertencia à classe rica, à classe milionária. E ele vai ter com Jesus à noite. Segundo Tenney, é porque ele estava com vergonha mesmo. Porque Jesus era do povão. Jesus estava no meio das pessoas, Jesus estava no meio dos pecadores, e Nicodemos vai conversar com ele à noite, porque ele era um príncipe, era da alta sociedade, então ele vai de noite para ter com Jesus. Mas o que levou Nicodemos a ir conversar com Jesus? Nicodemos estava observando o ministério de Jesus. Porque, gente, por onde Jesus passava, sinais, prodígios, milagres, maravilhas aconteciam. Por onde Jesus passava, os mudos falavam, os surdos ouviam, os cegos enxergavam. Por onde Jesus passava, leprosos eram purificados, aleijados eram curados. Por onde Jesus passava, pães e peixes eram multiplicados. Por onde Jesus passava, até mesmo os mortos eram ressuscitados. Oh, aleluia! E Nicodemos está observando, ele está olhando para o ministério de Jesus. E Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus tratava todos igual. Jesus estava no meio de todos. Jesus amava todos. E isso chama a atenção de Nicodemos. E então Nicodemos vai de noite para conversar com Jesus. E quando ele lá chega, ele diz: mestre, eu bem sei que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí Jesus diz assim: Nicodemos, não se maravilha dessas coisas. O que precisa acontecer com você é você nascer de novo. Nicodemos, queridos, diz: mas como que eu posso nascer de novo se eu já sou velho? Porventura eu poderia voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? Gente, Nicodemos aqui, como diz o provérbio, ele não está dando uma de João sem braço. Ele não entendeu mesmo, ele não sabia o que significava o novo nascimento, o nascer de novo. E aí Jesus diz: não, Nicodemos, você não está entendendo. Você precisa nascer da água e do Espírito. E aí, queridos, o diálogo se desenrola e nós chegamos ao ponto culminante deste diálogo, que é quando Jesus cita o versículo 16. E ele diz assim: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Nicodemos entendeu a mensagem, porque depois, lá no final do ministério de Jesus, João capítulo de número 19, quando Jesus está indo para a crucificação, quem é que está lá junto?
Nicodemos. Nicodemos, esse príncipe dos judeus, ele foi alcançado por este grande amor, este amor inigualável, indizível, este amor glorioso, o amor de Deus. Aleluia. Então, gente, nessa noite, eu gostaria de fazer 4 perguntas para esse texto, o versículo 16, e a minha mensagem seria responder essas perguntas, e eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração. Eu creio que Deus há de falar conosco nesta noite, através desta palavra, a palavra dele. Aleluia. Então vamos lá. As 4 perguntas são essas: qual é a dimensão, a expansão, a prova e o resultado do amor de Deus? Vou repetir. Qual a dimensão, a expansão, a prova e o resultado do amor de Deus? A primeira pergunta: qual a dimensão? Gente, olha só o que Jesus diz para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Igreja, o amor de Deus é indimensionável. Nós não temos como dimensionar o tamanho do amor de Deus. Não dá para saber o tamanho deste amor. Então a Bíblia simplesmente diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia não encontrou uma palavra que pudesse expressar o tamanho do amor de Deus. O Novo Testamento foi escrito no seu original em língua grega. E olha, gente, que a língua grega é uma língua riquíssima. Às vezes uma palavra tem 2, 3, 4 significados. Mas a língua grega não encontrou uma palavra que pudesse expressar o tamanho do amor de Deus. O hebraico, uma outra língua riquíssima, que tem inúmeros significados, às vezes uma palavra só. Mas nem o grego, nem o hebraico encontrou uma palavra que pudesse expressar o tamanho do amor de Deus. Nem o português, nem o inglês, nem o francês, nenhuma outra língua no mundo encontrou uma palavra que pudesse expressar o tamanho do amor de Deus. Então a Bíblia simplesmente diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é indimensionável. O amor de Deus não tem como ser medido. O amor de Deus é muito, muito, muito grande. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca vi, e eu penso que não existe, um livro que ouse afirmar que o homem é amor. Nem um livro de ficção, nem um livro de romance, nem escritores ateus, que não conhecem a Deus, que não creem em Deus, ousaram afirmar que o homem é amor. O homem ama, isso é indiscutível. Mas eu nunca vi alguém ter a ousadia de afirmar que o homem é amor. Mas, irmãos, a Bíblia, o livro dos livros, aleluia, esta palavra gloriosa, ela afirma categoricamente que Deus não somente ama, mas Deus é amor, aleluia. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor.
1 João capítulo 4, versículo de número 16, diz que Deus é amor. Então Deus não somente ama, mas Deus, meus irmãos, Ele em toda a sua essência, Ele é amor. Louvado seja o nome dEle, aleluia. O amor de Deus é indimensionável. Não temos como medir o tamanho do amor de Deus. Isaías 49:15 faz uma comparação interessante, porque o próprio Deus falando através do profeta, ele diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que ela amamenta? Aí ele diz assim: todavia, caso isso aconteça, eu, o Senhor, não me esquecerei de vós. Gente, o amor de mãe, nós sabemos que é um amor muito forte, né? O amor de mãe é algo assim, meu Deus, incrível. Eu li um livro esses tempos atrás, e é o Imensurável Amor de Deus. E o escritor, ele conta nesse livro que um fato acontecido lá nos Everglades, nos Estados Unidos, naquelas regiões pantanosas. O pai saiu para trabalhar e eles tinham um filhinho que estava começando a gatinhar. E aí o pai saiu para trabalhar e a mãe ficou com o filhinho em casa. E as casas nessa região lá são todas cercadas, porque tem muitos crocodilos. E os crocodilos, eles saem dos pântanos e às vezes vêm, sabe, e ronda as casas. E o pai saiu para trabalhar e esqueceu o portão aberto. E o menininho, gente, saiu gatinhando e a mãe não viu. E foi para fora do quintal. E saiu um crocodilo daquele pântano e veio e bocanhou a criança. Quando a mãe viu a criança, o bebezinho na boca daquele animal, a mãe simplesmente ficou cega. Ela avançou no animal de soco e tapa e brigou com o animal e tirou a criança da boca daquele animal, salva. A criança não morreu. Isso tem a ver com o amor de mãe. Mas, gente, igreja, nem o amor de mãe pode ser comparado com o amor de Deus. O amor de Deus é muito, muito, muito maior do que o amor de mãe. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é incomparável. Louvado seja, aleluia, o nome dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Qual a dimensão do amor de Deus? O amor de Deus é indimensionável. Mas a segunda pergunta: qual a expansão desse amor? O amor de Deus vai de onde até onde? O amor de Deus vai de Maringá até Curitiba? O amor de Deus vai de Maringá até São Paulo? O amor de Deus vai de Maringá até os Estados Unidos? O amor de Deus vai de onde até onde? Qual é a expansão desse amor? Olha o que Jesus disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo. A expansão do amor de Deus tem a ver, meus irmãos, com o mundo todo. O mundo inteiro. O amor de Deus tem a ver com todos os seres humanos. Oh, aleluia! A palavra mundo que Jesus usa aqui é a palavra cosmos, mas esta palavra tem a ver com o mundo pessoas, com o mundo seres humanos. O mundo de João 3,16 não é o mesmo mundo de 1 João 2,15. 1 João 2,15, ele diz lá: não ameis o mundo e nem tudo que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15 tem a ver com o mundo físico, o mundo material, o mundo dinheiro, o mundo ouro, o mundo
pecado. Mas o mundo de João 3,16 tem a ver com o mundo pessoas. Então o amor de Deus tem a ver com o mundo inteiro. Essa expansão do amor alcança todos os seres humanos, aleluia, na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, Ele ama o bonzinho, mas Ele ama também o ruinzinho. Deus ama o cidadão de bem, o cidadão da sociedade. Mas Deus ama também o pária da sociedade. Deus ama aquela pessoa que se destaca na sua cidade, na sua sociedade. Mas Deus ama também aquele que está caído na sarjeta. Deus ama também o drogado. Deus ama também o alcoólatra, o bandido, o homossexual. Deus ama a todos indistintamente. Deus ama todas as pessoas, todos os seres humanos, independente de classe social, de posição social, de cor de pele, de sexo, independente, Deus ama todos. O amor de Deus tem a ver com o mundo inteiro. Oh, aleluia! Deus ama os mais de 7 bilhões de habitantes existentes na face da terra. Deus ama os mais de 200 milhões de habitantes existentes no Brasil. Deus ama os mais de 12 milhões de habitantes existentes no estado do Paraná. Deus ama os mais de 300 mil habitantes existentes na cidade de Maringá. Deus ama todos nós que estamos aqui nesta noite. Deus ama a mim, Deus ama você. Aleluia! Deus ama você, meu irmão, minha irmã, meu visitante que está aqui nesta noite ouvindo esta palavra. Escute isto: Deus te ama. O amor de Deus tem a ver também com a sua vida. Louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia. Mas escute isso aqui: o amor de Deus não é conivente com o erro. Deus ama todos, mas o amor de Deus exige mudança. O amor de Deus exige transformação. Deus ama o pária da sociedade, Deus ama o viciado, Deus ama o cidadão de bem, mas o amor de Deus exige mudança, que ele mude de vida, que ele se renda ao Senhor, aleluia, e desfrute deste amor que é maravilhoso. Louvado seja Deus, aleluia. Por exemplo, você tem o seu filhinho, e o seu filho tem 14 anos de idade. E aí, o seu filho chegou para você e disse assim: pai, mãe, eu posso ir na festinha do meu amigo, assim, assado? E aí você conversou com o filho e tal, e tudo bem, você deixou ele ir. E aí o filho foi, ele disse que chegava 11 horas, chegou 1h da manhã. E aí você cheirou a roupa dele estava cheirando cigarro. Eu pergunto, você como pai, como mãe, você vai ficar quieto? Não. Você vai chamar o filho para conversar, você vai orientá-lo, e se precisar, você vai dar até umas varadinhas nas nádegas dele. E você vai fazer isso por quê? Porque você o odeia? Não, porque você o ama, e você não quer ver ele trilhando pelos caminhos errados. Então o amor de Deus que atinge o mundo inteiro exige mudança. O amor de Deus não é conivente com o erro, mas o amor de Deus, ele exige que as pessoas mudem de vida. Bendito seja o nome do Senhor.
A expansão do amor de Deus tem a ver com o mundo todo. Quando eu pastoreava o Moarama, eu estava em casa, e aí o telefone tocou. Aí eu atendi o telefone, como eu disse hoje pela manhã aqui, eu trabalhei entre o período pastoral e ainda não era pastor, eu trabalhei 21 anos numa casa de recuperação, não como obreiro interno, mas como presidente da casa. Então sempre estava envolvido, né, com recuperação, com os internos e tudo mais. E aí eu estava em casa, o telefone tocou, eu atendi o telefone, era uma irmã da nossa igreja, que ela morava em um bairro, lá em Moarama, muito terrível, sabe? Um bairro perigoso. E aí ela disse assim, pastor, essa irmã, ela tinha tantos problemas de doença, que ela acabou ficando numa cadeira de rodas, já era uma senhora de idade, mas pensa numa irmã cheia da graça de Deus. Cheia da graça de Deus. Aí ela disse assim, pastor, o senhor pode vir aqui em casa agora? Eu precisava muito falar com o senhor. Eu falei, o que foi, irmã Florinda? O que está acontecendo? Ela disse, não, pastor, é que a gente descobriu um rapaz que está escondido aqui no bairro e ele quer falar com o senhor. Eu falei, então tudo bem, estamos indo aí. Aí chegamos lá, irmãos, e ela nos conduziu até esse rapaz. Esse rapaz, ele estava fugindo de Itaporanga, no estado de Goiás, e ele caiu lá em Moarama, né? Chegou lá em Moarama. Mas ele mexia com drogas, ele roubava, sabe? É uma vida terrível. E esse rapaz chegou lá em Moarama, e ele foi fazer um furto numa casa. Não tinha ninguém na casa, aí ele pulou o muro da casa para roubar a casa. E no que ele estava dentro do quintal, o dono da casa chegou, gente. No que o dono chegou, e o muro alto, ele foi tentar correr, e o dono estava armado. E no que ele estava pulando o muro, a pessoa atirou nele, e um tiro pegou assim no fêmur. Mas ele conseguiu cair do outro lado e conseguiu fugir. Então ele estava lá nessa casa, com a perna toda necrosada, escondido, porque ele não queria ser preso. E aí a irmã encontrou esse rapaz lá, 3 dias naquela situação, sem comer. Pensa numa coisa triste. Aí chegamos lá, cara assim todo tatuado, mal encarado, sabe? Coisa terrível. Aí começamos a conversar com ele, e aí ele disse assim, então, a dona Florinda aí falou que vocês têm um centro de recuperação, e se eu tivesse uma chance, vocês pudessem me levar lá para o centro de recuperação, só que eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho. Eu falei, não se preocupe com isso. Eu falei, você está desejoso mesmo de se internar? Você quer mesmo se recuperar? Ele disse assim, eu quero uma chance, eu quero uma oportunidade. E levamos, irmãos, aquele moço para o centro de recuperação. Cara fechada, cara amarrada, conversava com ninguém, sabe? Cabeludo, barbudo, uma situação terrível. Aí, colocamos ele lá na casa, e aí fomos conversando, aí já cortou o cabelo, fez a barba, que é uma das regras da casa, né? Bonitinho, roupinha limpa e tal, e tudo mais, mas sempre cara fechada. Sempre cara fechada. E eu ministrava lá todas as quartas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Todas as quartas-feiras eu estava lá com eles ministrando. E ele sempre participando dos estudos, cara fechada, não se relacionava, sempre na dele. Aí a gente tem pessoas que atendem lá dentro, enfermeiros, dentistas, trabalhos voluntários, né? Os enfermeiros foram lá, cuidaram da ferida e tal, ele sarou, se recuperou, e ali internado. Passou uns 3 meses que ele estava na casa. Um dia, eu ministrei sobre o perdão. E aí eu falei, gente, que Deus tem poder para perdoar qualquer pecado, desde que a gente se arrependa. E também falei da importância
que nós, seres humanos, precisamos liberar perdão e precisamos ter a humildade também de pedir perdão se erramos. E trabalhei esse texto com eles falando sobre o perdão. Quando eu terminei, irmãos, ele levantou a mão. Ele falou assim: pastor, isso que o senhor está falando é verdade? Eu falei: sim, é a mais pura verdade. Está aqui, ó, na Bíblia. Aí ele disse assim: pastor, eu odeio o meu pai. Eu odeio o meu pai e o meu pai também me odeia. Ele disse assim: eu culpo o meu pai por eu estar na vida do crime, das drogas. E o meu pai me odeia pelo que eu me tornei. E aí, irmãos, eu conversei bastante com ele, aconselhei, sabe? Mas eu vi assim dentro dele ódio, raiva. E fomos ministrando. E eu, nas quartas-feiras, sentava com ele debaixo de uma árvore, conversava: como que você está, aconselhando e tal. Foram passando-se os dias, foram passando-se os meses. Fazia mais ou menos uns 6 meses que ele já estava na casa. Um dia ele chegou para mim. Ele disse assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Falei: o que foi? Ele disse assim: eu acordo de madrugada e eu começo a chorar, pastor. Eu nunca chorei. O que está acontecendo comigo, pastor? Eu disse para ele: Deus está visitando o seu coração. Deus está visitando o seu coração. Dá lado para Deus. Dá lado para Deus. E aí, irmãos, ele começou a dobrar os joelhos e começou a buscar a Deus pelas madrugadas. Começou a orar ao Senhor. Começou a buscar a Deus. Passou mais uns dias. Ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou entendendo que eu tenho que voltar lá em Itaporã, em Goiás, e eu preciso pedir perdão para o meu pai. Eu falei: glória a Deus, é isso mesmo que você tem que fazer. Deus, irmãos, já estava trabalhando na vida dele, trabalhando no seu interior. Deus estava moldando aquele vaso, aleluia. O amor de Deus estava sendo derramado sobre aquele coração. E aí, queridos, depois de 6 meses de casa, então a gente libera a pessoa para ele ir ficar 1 mês com a família. E aí deu 6 meses de casa, então ele queria ir lá para Goiás. E aí a gente trabalhou, arrumou o dinheiro, conseguiu, mas aí eu peguei os demais alunos, porque acontece de muitos irem e não voltar. Eles vão e não voltam mais, e aí volta para as drogas de novo e tudo mais. Aí eu reuni os alunos e falei: ó, vamos orar para que ele volte, que ele não fique lá. E aí, irmãos, ele ficou 15 dias e voltou para casa novamente, para o centro de recuperação. Na quarta-feira estou eu lá ministrando e eu vi que ele estava inquieto. Inquieto, eu ministrando. Aí ele levantou a mão e ele disse assim: pastor, eu posso falar? Eu falei: claro que você pode falar. O nome desse moço é Flávio. Eu disse: claro, Flávio, pode falar. Ele disse: pastor, quando eu cheguei no portão da casa do meu pai, eu vi o meu pai na área. E o meu pai ficou olhando, meio que não me conhecendo. Mas eu entrei portão adentro, mas eu já entrei chorando. E eu pulei nos braços do meu pai, dizendo: pai, me perdoa, pai, me perdoa, pai, me perdoa. E o pai começou a chorar com ele, dizendo: não, filho, é você que tem que me perdoar, não eu perdoar você. E os dois ficaram chorando na área ali, chorando. E aí ele contou para o pai dele o que estava acontecendo com ele. Ele disse: pai, eu estou num centro de recuperação, aconteceu assim, assim, assado, mas eles me deram uma oportunidade. Pai, Deus está trabalhando na minha vida. Pai, eu estou crente agora, eu entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei a Jesus. E ele testemunhou, irmãos, com tanta alegria, aleluia, louvado seja o Senhor. Passou-se os dias, ele já estava com uns 8 meses de casa. O obreiro da casa chegou para mim e falou assim: pastor, falei: o que foi? O Flávio está falando se vai demorar para ter batismo. Eu falei: oh glória, aleluia. Chamei ele depois do estudo, falei: Flávio,
você está pensando em se batizar? Ele falou, pastor, é o que eu mais quero na minha vida. Eu não vejo essa hora. Aí, irmãos, iniciamos as aulas de preparação para o batismo. Eu ministrei 2 meses, uma vez por semana, né? 8 ministrações. E uma das ministrações eu ensinei baseado em Romanos capítulo 6 e baseado em Colossenses 2,12, que o batismo, ele é simbólico. Quando a gente afunda a pessoa na água, simbolicamente morreu o velho homem. Quando a gente levanta ele da água, simbolicamente ressurgiu um novo homem com Cristo. Aleluia, eu frisei muito isso. No dia do batismo, nós batizamos 22 pessoas. E eu deixei ele por último, por capricho. Ele ficou por último. E fomos batizando, e eu via ele inquieto. Quando chegou a vez dele, gente, ele entrou na água, uma represa bem grande, e ele foi entrando, eu fiquei aguardando. Aí ele chegou diante de mim, aquele durão, cara fechada, né? Chegou diante de mim já chorando. Aí ele disse assim, pastor, hoje, aqui, pastor, vai morrer aquele Flávio que roubava, que usava drogas, que era inimigo do próprio pai. Ele vai ser sepultado agora, pastor. E quando o senhor me levantar da água, vai levantar, pastor, um novo Flávio, um novo homem. Aleluia, louvado seja o Senhor. Fizemos uma oração com ele, e então batizamos ele. Quando ele levantou da água, irmãos, ele me abraçou tão forte, e nós ficamos ali chorando, molhados, não sei se pelas lágrimas ou pela água, mas ficamos ali juntos, chorando, sentindo a glória de Deus, aleluia. Quando deu 9 meses, aí o aluno sai da casa, ele volta, né? 9 meses o período. Quando o Flávio fez 9 meses de casa, ele disse assim, pastor, eu gostaria tanto de continuar aqui, esse lugar se tornou a minha casa, eu posso continuar aqui? Nisso o Carlos, que era o obreiro, ele tinha ido embora. Eu falei, Flávio, eu acho que você pode nos ajudar aqui com os internos. E aí, irmãos, ele ficou nos ajudando já como obreiro da casa. E Deus, irmãos, foi abençoando, Deus foi agindo, e foi passando-se os tempos. Ele arrumou um serviço na Aviação Garcia, para trabalhar na agência, e começou a trabalhar. Passou, irmãos, mais um tempo, o Flávio compra uma moto 0 quilômetro, comprou uma moto nova, e ele ajudando na casa, e trabalhando, e ajudando na igreja. Ele gosta muito de cantar, e cantando. Aí um dia ele chegou para mim, e ele disse assim, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei, fala, Flávio. Ele disse, o que o senhor acha da Dani? Eu falei, Flávio, a Dani é uma menina de Deus. A Dani, ela era do grupo de jovens. Falei, ela é uma mulher de Deus. Falou, então, pastor, eu acho que eu estou apaixonado. Eu falei, Flávio, faz um mês de oração e jejum, para depois você falar com ela. Eu vou te ajudar nessa oração e nessa campanha. E ele levou a sério, irmãos, um mês orando de madrugada, um mês jejuando, para depois falar com ela. Passou-se o mês. Ele foi igual Jacó, né? Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas foi como se tivesse trabalhado 7 dias, né? Um mês para ele passou assim dentro de 30 minutos. Aí terminou o mês, ele foi lá para conversar com a Dani. Aí ele chegou, chamou ela para conversar. Quando ele se declarou, a Dani disse assim, Flávio, eu já estava orando por você há muito tempo. Eu já estava orando por você há muito tempo. Fizemos o casamento deles, nasceu o Daniel, aleluia, o filhinho deles.
Irmãos amados, hoje eles têm a casa deles, têm o carro deles, estão servindo a Deus, louvando a Deus, adorando ao Senhor, porque esse amor tem a ver com o mundo todo, aleluia, bendito seja o nosso Deus, Xarabacandaraia, aleluia. Eu sinto a glória e o amor dele aqui, nesse lugar, nessa noite, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia. Qual a dimensão do amor de Deus? Qual a expansão do amor de Deus? E qual a prova do amor de Deus? Qual a prova do amor de Deus? Olha só, Jesus disse para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aleluia! Irmãos, a prova do amor de Deus é Jesus. Aleluia! A prova de que Deus nos ama, a prova de que Deus te ama é Jesus. Oxalá que toda Maringá estivesse aqui nesta noite para ouvir esta boa nova. Você quer saber se Deus te ama? Olha para a cruz é a maior prova do amor de Deus, aleluia, para conosco, louvado seja o nome dele. A prova do amor de Deus é Jesus, o Filho de Deus. Ele é a prova gloriosa que Deus nos ama, bendito seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, Deus na sua soberania, eu penso que Deus poderia ter enviado um anjo do mais alto escalão para morrer por nós. Ó anjo, desce lá, aquele povo lá está tudo em pecado, você vai morrer para resgatar aquele povo. Mas não, Deus não enviou nenhum anjo de escalão algum para morrer por mim e por você. Mas Deus pegou o seu único filho, Existe um provérbio que diz que quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. E Deus pega o seu único filho, o seu filho unigênito, e ele envia a esta terra para morrer pelo mais vil pecador. Gente, nós queremos prova, ou precisamos de prova maior do que esta, de que Deus nos ama. Jesus, o Filho de Deus, é a grande prova, aleluia, que Deus nos ama, bendito seja o nome dele, aleluia. O salmista, no Salmo 103, no versículo de número 13, ele disse assim: assim como o pai se compadece do filho que ama, assim também o Senhor se compadece de nós. Gente, eu digo para as pessoas, a gente descobre o verdadeiro amor quando a gente tem um filho. Todos nós amamos, como eu disse, mas quando a gente tem um filho, gente, a gente descobre o verdadeiro amor. Se o filho adoece, você adoece junto, não é verdade? Se o filho fica triste, a gente fica triste junto. Se o filho está com um problema, a gente pega o problema junto. Não é verdade, minha irmã? Verdade. Se você tiver que dar um rim para o seu filho, você faz isso sem pensar. Eu diria até mesmo, se você tiver que arrancar o coração e dar para o seu filho, você faria isso sem pensar. Tiver que arrancar uma perna, um braço, um órgão do corpo para dar para o seu filho, você faria isso. Mas, gente, Deus nos ama tanto, 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 que Ele não deu uma perna, um rim, um coração. Não, Ele deu o Filho inteiro para morrer por nós, aleluia. Jesus, esta prova gloriosa que Deus nos ama, bendito seja o nome dEle, aleluia.
Eu quero ler pelo menos 3 textos com vocês. Romanos capítulo 5, vamos lá. Romanos, capítulo de número 5. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Romanos 5, 8, irmãos, diz aí, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu Deus. Romanos capítulo 6, vira a página. Desculpa, irmãos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Olha só. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Vamos agora lá para a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Glória a Deus. 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz aí, 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! A maior prova do amor de Deus, igreja, você que ouve esta palavra, é Jesus. Você quer saber se Deus te ama? Olhe para a cruz. A quarta pergunta, para nós concluirmos esta palavra. A primeira, qual a dimensão? A segunda, qual a expansão? A terceira, qual a prova? E a quarta pergunta, qual é o resultado do amor de Deus? Qual é o resultado? Olha o que Jesus disse para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Gente, o resultado do amor de Deus é a vida eterna com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Este, meus queridos irmãos, é o resultado do amor do Senhor. Deus nos amou e nos ama tanto, 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 que Ele nos quer única e exclusivamente para Ele. Eita glória! Irmão, irmã, igreja, família, vocês que aqui estão nesta noite, Deus ama tanto a você, que Deus não abre mão de você. Você é a menina dos olhos dele, você é propriedade peculiar, exclusiva, separada dele. Nos diz a Bíblia que ele tem amor, ou seja, ele tem
ciúmes de nós. Deus tem ciúmes de você, não no sentido pejorativo, mas ciúmes no sentido de que Ele não divide você com o pecado, com o mundo, com o diabo. Você é propriedade exclusiva dEle, aleluia. Xarabacandaraia, oh glória, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O resultado deste amor é a vida eterna. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre a vida eterna, porque às vezes, irmãos, a gente serve a Deus, mas o Richard Baxter, ele escreveu um livro, O Descanso Eterno dos Santos. Esse livro é fantástico, indico ele para vocês. E nesse livro ele diz que nós devemos viver a nossa vida aqui, mas com o nosso pensamento sempre no céu. Sempre no céu. O problema, né, irmãos, que às vezes a gente vive a nossa vida aqui, mas com o pensamento, né, só nesse mundo, só em coisas materiais e tudo mais. E aí você vai ver muito crente com medo de morrer. Você vai ver muito crente com medo da morte, né? Porque fica com a mente, o coração só nas coisas desse mundo e esquece que existe um céu glorioso, maravilhoso, preparado para aqueles que servem a Deus e aqueles que o amam. Então, irmãos, nós precisamos viver a nossa vida aqui, sim, mas nunca esquecendo que tem um céu preparado para nós. Um céu preparado para a igreja, para mim e para você. Não esqueça disso, não esqueça. Então, gente, o resultado deste amor é a vida eterna. Nós vamos encontrar inúmeros textos que vai nos falar do céu, vai nos falar da vida eterna. Mas eu quero ler um texto com vocês nesta noite, que está lá em Apocalipse, capítulo 21. Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo de número 16, vai nos falar, irmãos, sobre a Nova Jerusalém, essa cidade gloriosa que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o adoram, que o servem. Então olha só, Apocalipse 21, a partir do versículo 16. Diz aí: e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, segundo os estudiosos, esta cidade, ela mede 2.500 quilômetros de comprimento, 2.500 quilômetros de largura e 2.500 quilômetros de altura. Segundo os estudiosos, caberá nessa cidade 800.000 avenidas de ouro puro. Aleluia! Nesta cidade não vai precisar de luz artificial e nem de luz natural, mas o que vai brilhar lá é a glória de Deus, e o Cordeiro é que será a sua lâmpada. No meio dessa praça tem uma cidade de ouro
puro. Irmãos, isso aqui não é história para boi dormir, isso aqui não é história de ficção, isso aqui não é história da carunchinha, isso aqui é real, aleluia. A palavra de Deus, do eterno Senhor, nos garante isto. É o lugar precioso que Deus tem preparado para aqueles que o servem e que foram alcançados pelo seu amor, aleluia. É para lá que nós estamos indo. É para lá que nós estamos indo. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. O menininho chegou para o pai. O pai estava terminando a faculdade de Direito. Ele ia se formar aquele ano. Aí o filhinho chegou para o pai e disse assim: pai, o que que o senhor vai fazer depois que o senhor se formar? Aí o pai disse assim para o filhinho: ah, filho, o pai se formando, o pai vai ter que fazer algumas pós. O pai tem que se especializar, porque o pai quer ser um grande advogado. Aí o menininho disse: mas e depois, pai? Aí o pai disse assim: ah, filho, aí depois o pai vai montar um belo do escritório. O pai quer ser um grande advogado, o melhor advogado. Aí o menininho disse: mas pai, e depois? Aí o pai disse assim: ah, filho, o pai quer ganhar muita grana, muito dinheiro. O pai vai advogar para políticos famosos, para empresários famosos, para gente famosa. O pai vai ser um grande advogado. Aí o menininho disse: mas pai, e depois? Aí o pai falou: filho, até lá você já deve ter crescido, você já deve ter casado, né? Aí o pai vai curtir a família, vai curtir os netos, né? O pai vai curtir vocês. Aí o menininho disse: mas pai, e depois? Aí o pai falou: filho, aí o pai já vai estar pensando numa aposentadoria gorda, né? Uma boa aposentadoria. Aí o menininho disse: mas pai, e depois? Aí o pai disse assim: filho, aí o pai vai aposentar e o pai vai curtir a vida. O pai vai só viajar, o pai vai pescar, o pai vai conhecer outros países, o pai vai curtir a vida. E o menininho disse: mas pai, depois? Aí o pai disse: filho, aí o pai já vai estar velho, né? Aí o pai vai morrer, como todas as pessoas morrem, o pai vai morrer. O menininho disse: mas pai, depois? Aí o pai disse: filho, depois que o pai morrer, o pai vai ser velado, colocado dentro de um caixão, vai ser velado como todas as pessoas são veladas. O menininho disse: mas pai, depois? Aí o pai disse: filho, aí o pai vai ser sepultado. O pai vai ser levado para um cemitério, é feito um buraco lá, uma gaveta, e o pai vai ser sepultado como todas as pessoas são sepultadas. Aí o menininho disse: mas pai, e depois? Aí o pai ficou quieto, pensou. O pai disse assim: filho, depois o pai não sabe de mais nada. Irmãos, para o cemitério todos nós sabemos que vamos. Todos sabemos que vamos. Mas gente, a questão é do cemitério para lá. A questão é depois, para aqueles que servem a Deus e que o amam, e que foram alcançados com o seu grande amor. Tem um céu maravilhoso, glorioso, precioso, poderoso, aguardando, aleluia, a família de Deus, aguardando a mim, aguardando a você, um céu precioso, aleluia. Arxarabacandaraia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos ficar em pé, igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória! Qual a dimensão, qual a expansão, qual a prova e o resultado do amor de Deus? A dimensão é que o amor de Deus é indimensionável, ele é muito grande. A expansão tem a ver comigo e com você, é o mundo todo, aleluia. A prova é Jesus, o Filho de Deus. O resultado é o céu que nos aguarda e nos espera. Deus nos quer única e exclusivamente para Ele.